Bom dia a todos, bom dia a todas. Graça e paz. Estou pensando em levar o ar-condicionado de vocês lá para Alagoas, viu? Aqui vocês devem economizar com energia elétrica durante a noite, não é? Frio agradável, a gente tem que se cobrir direitinho, se agasalhar. Mas obrigado também pelas palavras que algumas pessoas procuraram, e alguns colegas, com aquela palavra de incentivo. E é sempre interessante, porque através de manifestações assim, a gente precisa tomar cuidado com a vaidade, mas ao mesmo tempo a gente se sente estimulado. E eu quero agradecer o carinho. Alguns perguntaram-me também sobre esses arquivos do PowerPoint. Estão à disposição dos irmãos, das irmãs, fiquem muito à vontade. Já está aqui, eu acho que na memória deste computador, mas se preciso for, eu posso disponibilizar através do pendrive também. Mas está à disposição dos irmãos, caso queiram usar, reproduzir, fazer qualquer coisa com eles ou deletá-los, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Ontem eu tive uma vontade enorme de colocar este vídeo. Na verdade, ele fez parte da minha história. Eu vi uma gravura, isso na década de 80, gente, do século passado. Areli Perrucci, não a sua esposa, mas a vovó dela, foi minha professora no seminário lá em Recife. E ela mostrou-me uma gravura e eu nunca esqueci essa gravura, porque ela parecia ilustrar muito bem assim, aquilo que é a minha caminhada, a sua caminhada ao longo do tempo. O que eu fiz foi fazer uma pequena animaçãozinha e, com essa animação, reinterpretar e resgatar a imagem daquela gravura. Tem som, o vídeo, eu queria só que vocês ouvissem, porque ontem a gente falou das dificuldades que a gente enfrenta. A semelhança de Jonas, às vezes nasce no meu coração, no seu coração, um desejo enorme de ir para bem longe. Mas preste atenção a isso aí, que já abençoou uma vez a minha vida pessoal. Pode passar, por gentileza? Durante muito tempo, eu não consegui conciliar o levai as cargas uns dos outros, com o cada qual levará a sua própria carga. Hoje reconheço que há problemas que só eu posso enfrentar, decisões que somente eu posso tomar, e outras situações que, humildemente, precisarei reconhecer que não posso e então pedir a sua ajuda. Ao longo da vida, estes papéis se alternam. Hoje socorro, amanhã serei socorrido. Hoje perdoo, amanhã serei perdoado. Hoje compreendo, amanhã serei compreendido. Deus tem nos dado uma missão, um propósito para viver. E junto com esta missão, Deus tem nos dado gente, família, amigos, pessoas amorosas que sempre estarão dispostas a nos ajudar. Mas logo surgirão outros personagens. Você conhecerá gente difícil de ser amada, gente pesada, gente fardo. A missão destes é nos ensinar o que significa paciência. Pior serão aqueles que deliberadamente tentarão lhe prejudicar. Estes têm a custosa tarefa de nos ensinar a amar, orar e bendizer os nossos inimigos. A viver o amor do tipo incondicional, o amor que tudo suporta. Mas ainda surgirão os indiferentes, os que de longe ficarão à espera de seu fracasso. Eles funcionam como uma espécie de fornalha do ourives. Através deles, Deus irá extrair o melhor de você. Se tudo isso lhe causa medo, lembre-se que Cristo enfrentou essas mesmas dificuldades. Ele deixou uma promessa para você. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E não é difícil enxergar no ministério aqueles que são gente peso, gente fardo, sabe? Aqueles que parecem que ter prazer em caminhar na direção oposta dos seus planos e dos planos de Deus para a sua vida, sempre aparecem, sempre se manifestam. E ainda aqueles que ficam de longe na observação, mas aguardando uma oportunidade para dizer, olha, eu não disse nada antes, mas eu sempre percebi que essa ideia do pastor não era algo interessante, eu sabia que não ia dar certo, mas ele estava tão entusiasmado, ele estava tão apaixonado por aquilo, eu não quis estragar os planos. Então, somente depois é que eles se manifestam. Algumas vezes eles são o segundo barco daquela chamada pesca maravilhosa, né? Que ficam de longe, olha, venham nos ajudar, porque as redes já estão quase arrebentando. Mas quando a pesca não dá certo, eles parecem sentir prazer
em manifestar sua palavra que estava adormecida de desencanto, de não apoio, aquilo que num dia era só um plano, um desejo no coração. Eu confesso que não é fácil, e como nós conversamos ontem, nessas horas a vontade que a gente tem é de ir embora em direção a Tarsis. Mas, sinceramente, essa história de aprender com essa gente, para mim, ela é muito, muito significativa. Eu, por onde passo, eu sempre falo da memória que carrego, das lembranças que carrego do pastor Valdomiro Timichak. E houve uma vez que, conversando comigo, ele falou sobre essa gente. E ele olhou para mim e disse, Roberto, nós precisamos agradecer a Deus por essa gente. Eu disse, agradecer, pastor? Ele disse, Porque notem que quando essas pessoas estão presentes no ministério, nós nos tornamos mais cuidadosos no que vamos dizer, como vamos dizer, quando vamos dizer. Nós dobramos mais os joelhos, porque sabemos já, você vai realizar uma assembleia, você já sabe quem vai se levantar. Né? E quanto mais tempo você tem numa igreja, você já sabe, a história já está na sua cabeça. Então você se prepara melhor, você ora mais. Ele terminou batendo assim nas minhas costas e disse, olha, Roberto, essa gente é uma bênção na vida dela. Eu digo, pastor, eu preciso aprender com isso. Porque normalmente Deus nos ensina pelos antônimos. Se eu busco diante de Deus, por exemplo, paciência, o que Ele vai dar-me são as dificuldades para que eu possa exercer a paciência. Porque ninguém precisa de paciência se está, por exemplo, numa das praias de Alagoas, o sol, sabe, a sombra de um coqueiro, uma água de coco gelada do seu lado, sabe, com as contas todas pagas, de férias, despreocupado de... Não se precisa paciência nessas horas, não é? Paciência a gente precisa no antônimo dessa situação. A gente pede a Deus, Senhor, eu queria tanto amar como sou amado por Ti, ter o Teu amor. Aí Deus vai colocar gente complicada ao meu lado para que eu possa desenvolver esse tipo de amor, tudo em resposta à minha oração. Por isso, normalmente, a gente aprende pelos antônimos, e graças a Deus por esses antônimos que nós enfrentamos ao longo da vida. E apenas antes de começar, era algo que eu queria ter dito ontem, em função desse vídeo, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu parei em algum momento da minha vida de dizer ao Senhor assim, tudo menos isso. Houve um tempo que eu disse que eu seria qualquer coisa, menos pastor. Tornei-me pastor. Fui para o seminário e disse, não, mas eu posso ser, sim, eu posso tornar-me pastor, mas eu vou ser professor, mas nunca pastor de igreja. E aí tornei-me pastor de igreja. Eu disse a Deus, olha, Senhor, eu vou ser pastor de igreja, mas nunca pastor de tempo integral. Vou ter um ministério dividido, porque eu não quero, de forma alguma, depender financeiramente de uma comunidade religiosa. Aí tornei-me pastor de tempo integral. Eu disse a Deus, olha, minha esposa vai trabalhar comigo numa igreja, como educadora, e ela trabalha comigo como educadora. Então eu aprendi que eu já não devo mais dizer tudo menos isso, porque todas as vezes que eu disse a Deus, tudo, Senhor, menos isso, Ele me permitiu passar pelo menos isso, para mostrar que Ele é quem é o tudo. Aí eu fiquei quieto, eu parei de falar essas coisas, viu? Isso fazia parte do capítulo de ontem, mas o capítulo de hoje, passa para mim, abre aí o slide, por gentileza. Nessa caminhada, será terceiro momento de reflexão, e como disse ontem, eu estou aqui criando palavras, expressões. Dessa vez eu não vou fazê-lo, porque, na verdade, a minha proposta, depois de termos falado sobre carreira e carreirismo, pessoa e personagem, o meu foco hoje serão este conflito, este confronto entre as expectativas e a realidade. Porque eu tenho percebido que a distância entre a realidade e aquilo que é o meu desejo, e aquilo que são as minhas expectativas, ou as expectativas dos outros, é nesse espaço que nascem inúmeros personagens. O ansioso, por exemplo, ele nasce aqui, neste espaço que separa a realidade das expectativas ou dos desejos. O frustrado, pessimista, também nasce aqui, nesse espaço que separa a realidade, aquilo que de fato é, com aquilo que eu gostaria que fosse. E é do conflito entre essas duas coisas que nascem também a figura do
daquele que planeja, daquele que é sistemático. Muita coisa em minha vida é determinada por esse espaço. E entre estes sentimentos que surgem neste processo, eu acho que a frustração é um dos sentimentos mais destrutivos dentro de um ministério pastoral. E pastor, ele precisa lidar com frustração. Precisa saber lidar com isso. Porque todo ministério ele se desenvolve como se fosse numa caminhada. Você já percebeu por que as crianças elas têm dificuldade quando vão aprender a caminhar? Alguém já disse que é simples. É porque aqui, quando os dois pés estão no chão, e a gente demora para aprender a ficar de pé. Meu neto está aprendendo, viu? E ele já consegue ficar alguns minutinhos assim, de pé. Mas é difícil a gente se equilibrar. Agora, se você quer caminhar, você precisa abrir mão do equilíbrio, viver um momento de desequilíbrio, de instabilidade, porque você vai retirar um dos pés do chão, e depois alternar isto com equilíbrio. Então, a dialética é simples. Caminhar significa alternar equilíbrio, desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. Por isso que eu, às vezes, quero ficar na minha zona de conforto. Porque isso se traduz como equilíbrio. Tentar fazer diferente, tentar ser diferente, aquela história que eu disse ontem de se reinventar, é muito arriscado. Isso vai significar um momento de desequilíbrio. Para onde vou? O que vai acontecer? E, às vezes, Deus chama a gente com 75 anos de idade, 90 anos, 99 anos, como aconteceu com Abraão, e diz, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Se há uma coisa para mim estranha, é Deus dizer algo assim a alguém com tanta idade, com tanta caminhada. É dizer que essa perspectiva de continuar caminhando, porque a história de Abraão é uma história em que Deus põe ele em movimento, ela precisa permanecer. E ministério, na minha percepção, perdoe-me se talvez você possa até discordar de mim, mas ele alterna certeza e dúvida, certeza e dúvida, certeza e dúvida. Para mim, um dos indicativos disso são textos da Escritura, são dois textos que caminham lado a lado. Nos sinóticos, observem que o relato do batismo de Jesus sempre é seguido, ele é seguido, é isso mesmo, pelo episódio da tentação. E isso é muito difícil de encontrar, uma harmonia cronológica entre os evangelhos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, não é? É difícil encontrar, mas nesses dois textos eles sempre aparecem assim. Primeiro o batismo, depois Jesus é levado para a tentação. Há uma harmonia entre os evangelhos em torno dessa... Eu creio que não é somente uma coincidência cronológica. Há algo de teológico por trás disso. Porque os dois textos, eles gravitam, eles circulam em torno de uma mesma declaração. Qual a declaração? No batismo, tu és o Filho. Na tentação, se tu és o Filho. No batismo, a certeza. Na tentação, a dúvida. E essa é a marca do início do ministério de Jesus. Por isso, sinceramente, eu nunca tive toda a certeza ao longo dos anos de ministério. Mas tampouco eu vivi durante todo o tempo com toda a incerteza. E Deus alterna isso, como se fosse num jogo de ping-pong, de tênis, sabe? As coisas vão sendo alternadas. E Ele sabe o ritmo que eu necessito para poder manter a dependência e, ao mesmo tempo, não destruir a minha autoestima, a minha percepção de vida, meu senso de utilidade nas mãos do Senhor. E Ele faz isso com uma sabedoria extrema. Às vezes Ele lança você e eu lá, no êxtase, sabe, na celebração, na vitória, mas logo depois, quando Ele percebe que isso está sendo nocivo, o que é que Ele faz? Aí baixa minha bola, e eu fico ali naquela crise. Mas aí quando Ele percebe que isso está sendo já suficiente, o que é que Ele faz? Ele manda novamente um alento, aí os anjos vêm e servem os seus servos lá no meio do deserto. E assim a vida vai se alternando. E em meio a tudo isso, alguém já disse que se a gente fosse fazer uma espécie de eletrocardiograma do ministério, seria mais ou menos assim, né? Mas a pessoa, ao mesmo tempo, chegou e disse, mas imagine, porque um eletrocardiograma, quando ele é assim, significa que está morto. Então é melhor que seja com essas alternâncias que a vida nos impõe.
E nesse mistério dessa alternância entre expectativa, realidade, vitória, frustração, sentido, significado, utilidade, prazer, e dor, e choro, e lágrima, essas coisas elas são instrumentos de Deus na criação do homem que Ele espera que você seja, da mulher que Deus espera que você venha a se tornar. Mas vamos fazer a leitura do texto de Jonas, porque se nada acontecer, pelo menos a gente vai ter lido grande parte do livro de Jonas juntos durante esses 2 dias. E a gente começa com o versículo 1 do capítulo 2. Lá está escrito assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Eu trouxe aqui uma espécie de quadro do que eu chamo círculo da angústia no ministério. Isso tem a ver com a minha experiência, pode não ser a sua. E volto a dizer, eu estou aqui para aprender com vocês. Mas, num primeiro momento, o que eu percebo é que, em algumas vezes, nós trabalhamos com objetivos irrealizáveis. Ou, se não irrealizáveis, difíceis de serem realizados. Eu diria, você já imaginou que quando você vai para a igreja pregar, as pessoas querem ouvir não você, mas querem ouvir Deus falando através de você? Isso faz com que a gente se sinta, o desejo é de sair correndo. Porque é de uma responsabilidade. Você já foi fazer uma visita e as pessoas daquela família, quando convidaram você, convidaram na expectativa de que você orasse e que algo de fato acontecesse, um milagre acontecesse na vida daquela pessoa? Alguém já lhe procurou assim? Alguém já lhe procurou no gabinete com a vida completamente conturbada, perturbada, esperando que você pudesse dar a ele ou a ela uma palavra que resolvesse? Alguém já procurou você, pastor? Eu tenho perguntas para as quais eu não tenho resposta. Eu vim aqui orando para que Deus me respondesse através do irmão. Gente, isso é muito. Nós convivemos constantemente com isso. Fora aquilo que eu chamo aqui de pressão constante. Eu não esqueço, houve um momento no ministério em que estava nascendo um bebê, e esse hospital fica o quê? A 100 metros da igreja, 150 metros. E ele estava nascendo, era o primeiro filho daquela família, e eles tinham uma relação afetiva muito forte comigo, e pediam para que eu estivesse ali. Só que na mesma ocasião faleceu uma pessoa da igreja, e o corpo estava sendo levado para ser velado dentro do santuário. Aí, resultado, eu estava, venha para aqui, pastor, o menino está para nascer. Aí eu fui. Aí quando eu estava lá, com aquela festa, um sorriso nos lábios, o telefone tocou, a secretária: pastor, já chegou alguém da família. Seria bom que o senhor... Tá bom, estou voltando. Aí eu chegava: estou aqui no luto. Aí o telefone tocava, disse: pastor, ela já vai entrar, pode vir fazer uma oração lá no hospital. Estou indo lá. Aí eu chego, faço cara de nascimento. Aí, não vai ser agora, vai demorar mais um pouquinho, porque atrasou alguma coisa. Pastor, o corpo chegou. Aí eu volto para a cena do luto. Luto e parto, luto e parto. Eu fiquei com medo de sorrir lá no meio do luto e chorar lá na hora do parto. Porque isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Nós somos candidatos, sim, a sérios problemas de natureza emocionais. E a gente precisa estar atento. Por quê? Porque a pressão é constante.
A pressão é constante. Sermão é um negócio que você trabalha uma semana inteira, se você realmente se dedica a isso. E eu tenho percebido que a grande parte dos colegas de ministério tem um perfil comum, que é a coisa assim de serem muito exigentes consigo mesmo. Gostam das coisas. E isso machuca, porque você quer fazer aquilo, mas aquilo dura somente o quê? 1 hora se você pregar demais. Mas acabou. Diferente do músico que pode voltar no domingo seguinte cantar a mesma música e a gente pedir. O senhor pode cantar aquela música do... Ninguém faz isso com a gente. O senhor pode pregar aquele sermão que o senhor pregou domingo, foi tão bom. Eu queria ouvir de novo, a igreja queria... A gente não pode nem contar uma ilustração igual, que o pessoal já fica reclamando. O senhor já pregou, já falou essa ilustração umas 10 vezes. E só 10 vezes, gente. Qual é o problema de falar 10 vezes a mesma ilustração? Mas o fato é que a gente vive sobre essa pressão. Fora isso, lembra aquela história do homem exigente? A sua autocrítica, às vezes, é muito severa. Às vezes, você é muito duro. Para com os outros, misericórdia. Para com você, justiça. Você é capaz de se compadecer com os outros. Mas com você é extremamente legalista, exigente. Não aceita nada que seja menos do que aquilo que você desejou. E, finalmente, nesse ciclo de pressão sobre a vida do pastor, pode ser gerado um momento de ansiedade, de depressão. Tenho acompanhado a vida de alguns colegas que precisaram, inclusive, de acompanhamento profissional em relação a momentos que viveram. Houve um tempo em que se dizia que essas coisas jamais chegariam no coração de um pastor, isso seria sinal de não fé, sinal de incredulidade, mas eu acho que já somos maduros o bastante para entender que isso pode sim fazer parte da vida de um homem de Deus, de uma serva de Deus. A gente precisa parar de demonizar esse tipo de situações, de satanizar aquilo que seria um processo depressivo, ou um processo de ansiedade ou de angústia no coração de alguém. O grande problema é como é que a gente se liberta disso. Ou como é que a gente afasta essas ameaças, ou essas possíveis ameaças ao longo do ministério. No caso específico de Jonas, a primeira coisa que eu percebo é que ele começa com mais uma intervenção divina. A primeira nós já vimos, foi o dia que o Senhor mandou um forte vento e veio a tempestade no meio do mar. Só que aqui no texto sagrado vai aparecer um segundo momento, porque a Bíblia vai dizer, preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Notem, a palavra preparou, a iniciativa, mais uma vez, é de Deus. E o texto, quando usa essa expressão preparou, lembram-se que eu disse que havia uma tônica no texto de Jonas, de mostrar que Deus tem um controle sobre tudo que circunda a história do profeta. Essa mesma palavra, preparou, esse mesmo verbo, aparece nos capítulo 4, verso 6, verso 7 e verso 8. Quando fala da aboboreira, quando fala do pequeno verme, tudo é resultado de uma preparação divina. A história de Jonas parece não fazer qualquer sentido. É uma ilustração tão bela, singela até, que diz que uma vovó estava tomando conta do seu netinho, e ele estava brincando, e ela aqui estava bordando. E ele do chão olhava para o bordado da vovó e não entendia nada. E ele olhava e não entendia nada. E ele olhava e não entendia nada. Até que ele perguntou à vovó, vovó, o que a senhora está fazendo? Eu daqui de baixo não estou conseguindo entender absolutamente nada. Ela sorriu, pôs o netinho no colo e mostrou o que estava fazendo. Porque do lado do avesso, do lado de trás, olhando por baixo, não dava para perceber. E ela mostrou a beleza do bordado, muitas flores, muitas coisas. E a pessoa que usava essa ilustração, ela terminava dizendo que às vezes é assim que a gente se comporta com Deus. Daqui de baixo a gente olhando não faz sentido absolutamente nada. Mas Deus sabe o que está fazendo. A história de Jonas parece não fazer qualquer sentido. Tempestade, grande peixe, aboboreira, verme, nada parece fazer sentido. Mas tudo está marcado pelo mesmo verbo. Preparou o Senhor, preparou o Senhor. Deus está no controle até daquilo que lhe parece não fazer nenhum sentido, não ter nenhuma lógica. Haverá um momento em que você vai olhar para trás e vai entender exatamente o porquê da tempestade. E se não acontecer, existem dois recursos. Um é o recurso do retrovisor da história. O recurso do retrovisor da história, para quem dirige, sabe que algumas vezes a gente só consegue saber o que aconteceu olhando pelo retrovisor. E às vezes só depois de ter acontecido é que a gente olha
e diz, agora eu estou entendendo por que foi que Deus não permitiu que eu fosse convidado para aquela igreja. Aquilo lá foi um livramento, sabe? E eu chorei por aquilo, sabe? Agora eu estou entendendo por que aquilo aconteceu. Isto é o retrovisor da história. Mas existe uma outra coisa, e aí eu me reporto a Lutero, que ele chamava de teologia da glória. A teologia da glória para Lutero é algo para mim muito profundo, muito significativo. Todas as vezes que ele era questionado pelos seus discípulos, por aquelas pessoas e que perguntavam e que queriam saber isto ou aquilo, e ele finalmente não tinha resposta, ele dizia assim, olha, isso faz parte da teologia da glória. E quando a pessoa perguntava, e que teologia é essa? Quando você chegar na glória, aí você vai saber. Porque existe o retrovisor da história e existe a teologia da glória. Algumas coisas na sua vida você vai entender pelo retrovisor da história. E outros, meu irmão, só na teologia da glória. Só na teologia da glória. O que o texto, então, está nos mostrando é algo que eu repito, já falei sobre isso, mas o que fica claro é que Deus controla todas as coisas. Apenas o profeta lhe oferece resistência dentro dessa dinâmica da manifestação de Deus. Algo interessante é aquela referência ao fato de Jonas ter permanecido 3 dias e 3 noites lá no ventre do grande peixe. Há um autor chamado Landes que ele diz o seguinte, que na mitologia do Antigo Oriente Médio, uma viagem de 3 dias e 3 noites representava o tempo necessário para se chegar até o mundo dos mortos. Algo semelhante parece ser sugerido no Novo Testamento, quando Lázaro é ressuscitado somente ao 4º dia. Porque criam, na época do primeiro século, que até o terceiro dia a alma ainda estava por ali e poderia, então, alguma coisa acontecer. Mas 3 dias e 3 noites era o tempo suficiente para você chegar até o mundo dos mortos. E parece mesmo que, pelas palavras do profeta Jonas, que ele sentiu-se mergulhado no mundo dos mortos. Ele fala de ferrolhos, de perdição, ele fala da angústia do... Olha, angústia já é uma coisa ruim, mas angústias do inferno deve ser um negócio assim tremendo. A angústia já é infernal, é isso mesmo. Ele está dizendo, olha, angústias do inferno me cercaram. Isso não é só uma angústia não, irmão, isso é uma angústia angustiada. É algo assim bem angustiante. A angústia da angústia do... vai para lá. Agora, uma coisa que eu às vezes observo, e sinceramente me perdoem, eu não vim aqui para tratar sobre isso, mas que a questão da historicidade deste relato, do episódio do grande peixe, tem sido amplamente discutida. Há artigos que às vezes são citados, inclusive de um marinheiro londrino, que uma certa ocasião, participando com uma baleeira de pesca, ele teria caído e depois os marinheiros perseguiram o grande peixe e conseguiram pegá-lo e tiraram o rapaz com vida. As manchetes diziam o Jonas do século, alguma coisa assim. Você vai encontrar, e provavelmente você já fez essas pesquisas. Mas, sinceramente, hoje, a minha percepção é aquela que disse, eu acho que no primeiro momento, de que esse episódio ocupa tão pouco espaço dentro da trama, dentro do livro, dentro da história, que ele é só mais uma citação. Eu fico impressionado porque ninguém discute se Deus tem ou não poder de mandar uma tempestade para o mar. Eu fico preocupado porque ninguém discute se Deus pode dar uma ordem a um verme. Aquele animal é pequeno o suficiente para Deus controlar, mas um grande peixe não. Ninguém questiona o fato de Deus dar vida a uma boboreira, fazer com que ela cresça como se fosse num conto de fadas. Lembra aquela história que nasceu um pé de feijão e no outro dia ele estava lá tocando os céus? Ninguém questiona isso, porque essas coisas parecem fazer parte daquele quadro de pequenas coisas que Deus pode fazer. Eu não tenho nenhuma dificuldade que Deus tenha o poder de fazer, mesmo aquilo que me pareça impossível. Eu não tenho. Sinceramente, irmãos, posso parecer tolo no que estou dizendo, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar absolutamente em nada daquilo que Deus possa vir a fazer. E eu até respeito aqueles que trabalham com o texto como se fosse uma narrativa, desde que tenham chegado a isso por questões de pesquisa. Mas se for por uma questão de incredulidade acerca daquilo que Deus pode ou não fazer, sinceramente, misericórdia. É o sentimento que tenho para com gente assim. Por isso eu reafirmo a minha fé num Deus que pode fazer toda e qualquer coisa.
Mas realmente não vou me deter a isso, porque na minha percepção, o mais importante não é o grande peixe, mas aquilo que Jonas faz no ventre do grande peixe. Para mim, isso é o que acontece de mais importante na história. Um capítulo inteiro é transformado num salmo. A estrutura é uma estrutura poética. É o que acontece ali dentro. Eu não sei se você percebeu, mas desde o início até aqui não havia nenhum registro disto. Olha, e orou Jonas ao Senhor. Não há nenhum registro de oração. Mesmo no barco, as pessoas acabam gritando com ele: por que você dobra o teu joelho e vai orar? Ele passa pela experiência de chamado, de vocação, a palavra vem ao encontro dele. Não há registro dele ter caído por terra e clamado ao Senhor, como aconteceu com os outros homens chamados no texto sagrado. Não aparece ele como Isaías, batendo no peito, dizendo: ai de mim. Não aparece ele como Gideão, não aparece ele como Moisés. Ele é aquela pessoa que recebe e não há registro, não há qualquer registro. O único registro vai acontecer agora, e isso deve ser motivo de reflexão. Quando Deus precisa de um grande peixe, ou do ventre de um grande peixe, para colocar um dos seus servos para orar, meu irmão, a situação não está boa, não está boa. Mas algumas vezes nós pregamos excelentes sermões sobre oração, sobre a importância da oração, sobre os tipos de oração, experiências de oração de homens de Deus. Você pode ter uma biblioteca maravilhosa sobre oração, e hoje tem Bíblia da mulher que ora, do marido que ora, da filha que ora, do não sei quem que ora, do pastor que ora também tem? Deve ter, né? Deve ter. Mas e de repente você tem todo um discurso sobre isso, mas não vive uma vida de oração. Eu não estou falando como se fosse alheio a isso. Gente, eu sou tão humano quanto qualquer um de vocês. Quantas vezes a gente passa um dia inteiro correndo de um lado para outro, envolvido com as coisas da igreja, preocupado com as coisas da igreja, preparando material para a igreja, e a gente realmente não tem aquele momento devocional puro, sabe? Aquela simplicidade de um momento de oração. E às vezes essas situações, essas coisas de entranha de grande peixe, é um excelente laboratório para a oração. É um excelente laboratório para a oração. E um convite de Deus a mim e a você. O Rick Warren tem uma expressão que eu gosto muito, quando ele diz assim: suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Eu queria fazer uma espécie de paráfrase dessa frase do Rick, dizendo assim: seus mais íntimos e profundos sermões ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Já se deu conta disso? Que o sermão que nasce da entranha do peixe, meu irmão, o sermão que nasce dali daquela experiência, ele tem um poder de consolação sobre a igreja. Eu passei algumas situações muito difíceis com meu papai, com a mamãe, e eu me lembro que eu fiz coisas assim que somente a graça de Deus. Viu? E volto a dizer, eu só estou contando como referência, como ilustração, e não como uma referência de ilustração, mas não como referência de vida, de pessoa, que eu não, sinceramente, eu já fui muito mais vaidoso do que hoje eu sou. Já fui muito mais orgulhoso do que hoje eu sou. Mas eu preciso estar me cuidando constantemente em relação a isso. Constantemente. Mas quando falo é somente para dizer-lhes, e eu não sei nem se agi certo, mas eu me recordo que quando a minha mamãe faleceu e papai faleceu, eles faleceram de forma muito diferente. Papai foi aquilo que eu chamei de dor esperada. Foram 10 anos de luta contra um câncer, até que ele veio a falecer. E é muito difícil você conviver com alguém que você ama, percebendo que a vida está se esvaindo e você não consegue fazer absolutamente nada. A mamãe tinha passado levou uma queda, fraturou um dos ossos e teve muita dificuldade de se recuperar, mas conseguiu se recuperar, e ela era uma mulher. Era uma exceção, porque é difícil encontrar assim, sabe? Mamãe chegava a ser teimosa, sabe? Mulher teimosa é algo que eu sei que não existe, mas mamãe era uma dessas mulheres. Eu vou voltar a andar. Ela passou 6 meses lá em casa, chegou numa cadeira de rodas e saiu de lá andando
sabe? Só com uma bengala que ela resistia muito a usar, para voltar para Salvador para ficar com a minha irmã. Mas quando ela voltou, ela foi para a Ilha de Itaparica. Minha irmã tem uma casa agradável, simples, mas muito agradável, e a praia é aquela praia de águas tranquilas, bastante rasa, e mamãe gostava muito de mar. E eles foram para lá. Só que mamãe, na manhã de sábado, ela tinha mandado inclusive umas fotos, muito feliz, e eu percebi até que a bengala estava lá atrás, ela no meio das flores do jardim daquela casa. Mas quando chegou a tarde, a minha irmã ligou desesperada, dizendo que mamãe tinha falecido. Então foi tudo assim o que aconteceu. Elas duas estavam na praia, ela deixou a mamãe ali, tinha uns carros passando, uns bugres, e ela disse: vou tirar as nossas coisas, botar um pouco mais lá para cima. E aí ela saiu para colocar. Quando ela chegou lá em cima, ouviu alguns gritos, gente gritando. Mamãe estava já de bruços e havia se afogado. Ninguém sabe o que aconteceu de fato, se ela teve um mal súbito, o que aconteceu, mas ela estava bem. E de uma hora para outra veio o que eu chamei de dor inesperada. Não é fácil. E não tem como escolher entre a dor esperada e a dor inesperada. As duas dores são muito complicadas. Mas eu me lembro que os sermões que preguei durante aquele período, uma pessoa a quem tenho uma grande estima, ela é diaconisa da igreja, ela procurou, me deu um abraço, disse: pastor, eu sei que está sendo muito dolorido para o irmão, tem sido um momento de muita dor, mas eu quero dizer que os seus sermões têm me abençoado bastante. Eu guardei aquela palavra e lembrei do Rick Warren, porque algumas vezes os sermões mais humanos, sabe, os sermões mais coração, lembra daquilo que falei ontem? Eles surgem nesta hora. Eles surgem nesta hora. E, ainda pensando nisso, eu coloquei uma palavra do Gordon MacDonald, quando ele diz o seguinte: Senhor, as minhas orações nascem daquilo que eu não sou, a vírgula deveria estar junto, né? Mas eu espero que as tuas respostas façam de mim aquilo que eu devo ser. Recorrer à oração no ventre do grande peixe é uma questão de sobrevivência. Restabelecer em meio às frustrações, às decepções, o nosso momento de oração para com Deus é o que mais precisamos. Pode parecer estranho, mas o meu apelo hoje é que, ainda que estejamos voltando os nossos olhos para a nossa biblioteca, voltando os nossos olhos para os relacionamentos, voltando os nossos olhos para métodos, para ferramentas, que a gente não se esqueça dos joelhos dobrados. Que a oração possa ser a nossa resposta a toda e qualquer situação de frustração, de peso dentro do ministério. E me permitam fazer algumas observações sobre a oração do profeta. Eu não estou sendo original no que vou dizer-lhes, porque a palavra original vai aparecer de novo, deveria ter escolhido outra, né? Mas a oração do profeta Jonas não é uma oração original, não é uma oração espontânea. Ela está recheada de expressões próprias dos salmos. Quem me fez ver isso foi o Eugene Peterson. Ele, no seu trabalho, ele fez uma separação que para mim foi tão interessante que eu resolvi colocar aqui. Vejam só, quando ele ora dizendo, por exemplo, minha angústia, a minha angústia, essa é uma expressão característica dos salmos. E ele colocou ali, eu estou colocando ali ao lado, os salmos onde isso aparece. 18, versículo 6, quando ele fala de profundo, esse é um termo também que se repete no livro dos Salmos. Quando ele usa aquela expressão, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, é também uma expressão do salmista. Quando ele diz, de diante dos teus olhos eu fui afastado, ele também está usando a expressão dos Salmos. Ora, se o texto for somente uma narrativa, o redator teve todo esse cuidado de estabelecer esse vínculo daquela experiência do profeta com aquilo que é celebrado nos Salmos. Se essa experiência é de fato histórica, imagine um homem dentro do ventre do grande peixe, mergulhado por tudo o que aconteceu, absorvido por todo aquele momento de tensão, mas levando na sua memória, ou trazendo à sua memória, e aí eu vou usar a expressão profética, aquilo que poderia lhe devolver a esperança. Isso se reveste de um significado tão precioso. O Peterson diz ainda mais, ele diz, quando o texto diz, teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, dentro de mim desfalecia minha alma, no teu santo templo, ao Senhor pertence a salvação. É como se fosse uma miscelânea, como se fosse, sabe aquela coxa de retalhos? Você já usou uma coxa de retalhos? Aquela coisa é linda, não é? Imaginar que alguém possa fazer de retalhos algo tão belo.
de pedaços, de fragmentos. Parece que ele sai pegando a sua memória fragmentada e reunindo tudo aquilo em forma de oração e colocando diante de Deus. Gente, quando o Peterson disse isso, e quando eu li, eu disse, gente do céu, que coisa maravilhosa. É como se ele dissesse, olha, na hora do fracasso, na hora da decepção, da frustração, quando você estiver no ventre do grande peixe, use a memória a seu favor. Use o passado não contra você, mas a favor de sua história. Olha para trás, verifica onde Deus esteve presente. Você já passou por outros momentos tão complicados quanto este. E você conseguiu sobreviver e Deus lhe mostrou alternativas. Não vai ser agora que Deus vai faltar. Volta no tempo e olha os sinais da graça de Deus. Ali, naquele fragmento, naquele momento, naquela situação. Há vida mesmo dentro do ventre do grande peixe, irmãos. Há vida dentro mesmo do ventre do grande peixe. É por isso que eu entendo, e aqui é uma observação minha, que Jonas se reencontra com o propósito de Deus para a sua vida quando ele revive o seu passado. E vocês já perceberam quantas vezes a adoração se mistura à recordação? A Páscoa. Adoração, festa, mas tinha um vínculo com o passado. Eles precisavam trazer a memória com as sopas amargas do processo todo, assim, lembram, calçados, porque eles precisavam ter a ideia da urgência, sem fermento pela mesma razão, tudo tinha uma conexão com o passado. A ceia do Senhor, um momento de adoração, mas que nos remonta ao quê? A cruz do Cristo lá no Calvário. A adoração faz com que o passado se transforme em força para o presente e esperança para o futuro. É mais ou menos assim, em relação ao passado, gratidão, ao presente, uma atitude, e em relação ao futuro, esperança. E essas coisas se misturam na experiência de Jonas. Gente, parece que no meio de suas orações, ele estabelece algumas verdades acerca de Deus. E aqui são 3 verdades muito simples. A primeira delas, Deus nos escuta quando ninguém mais pode ou quer fazê-lo. Hoje eu acho que o maior presente que a gente espera receber de alguém é a atenção. Não é outra coisa não, atenção. Eu convivi com um cidadão, ele ficou viúvo, os filhos não moravam com ele. Teve um dia que ele chegou na igreja, o nome dele era Gentil. E o Gentil olhou para mim e disse, pastor, eu acho que eu resolvi meu problema de solidão. Eu até pensei que ele estava namorando, mas não era um namoro, não. Ele disse, eu estou agora lendo o jornal em voz alta dentro de casa. Pelo menos assim, eu escuto a voz de alguém. Aquilo para mim foi tão pesado, irmãos. Foi tão pesado. Às vezes tudo que a gente quer... Você já deve ter passado por isso. Chega alguém no seu gabinete, lá na sua salinha, onde você atende, ou marca com você, você vai à casa daquela pessoa. Você passa 1 hora com aquela criatura. Você só diz bom dia, boa tarde, vamos orar, minha irmã, vamos orar, meu irmão. Você só faz isso. Depois a pessoa fala sem parar durante os 59 minutos restantes daquela hora. E quando termina, olha para você e diz o quê? Que bom, pastor, ter conversado com o irmão. Foi maravilhoso. Estou me sentindo tão bem depois de ter conversado com o irmão. E você só fez o quê? Ouviu. E se falar, vai estragar. Nessa hora, a melhor coisa é ouvir. Não subestime o poder da audição. Às vezes a audição é melhor, muito mais consoladora do que a fala. Ou coisa irritante, é quando você está falando com alguém, você quer conversar até com um colega. Aí você fala sobre uma dificuldade que você convive já há 5 anos e o camarada lhe responde em 1 minuto a solução para aquilo. Parece até que o que você está sofrendo ou passando não tem significado nenhum. Aquele parece que é o papa das soluções. Eu não gosto de gente assim não, sabe? Porque normalmente gente assim sabe lidar muito bem com um problema alheio, mas não tem nenhuma noção de como lidar com seus próprios problemas. Desculpe ter dito isso, viu? Mas olha, já disse, né? Veja a expressão dele na oração. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. É a certeza de que Deus nos escuta, mesmo quando a gente está dentro de um grande peixe, no fundo das águas, distante da terra. Deus ainda assim lá está a nos ouvir. Uma segunda observação, a segunda verdade. Lembram-se disso? Jesus diz isso. No Novo Testamento isso aparece algumas vezes. Ele afunda os soberbos e levanta os humildes de coração. Não é assim?
que está no texto sagrado. Ele diz isso na oração dele, ele diz assim: tu me lançastes no profundo. Eu fui soberbo, achei que poderia resistir à tua vontade, e olha só, fui para lá no profundo dos mares, não é? Mas depois ele chega na sua lucidez e diz: mas fizeste subir da cova a minha vida. Esses movimentos, eles são tão interessantes, e o sujeito das duas frases é sempre Deus. Ele está no controle. E a terceira verdade: para cada quando haverá sempre um lembrei. Isso parece uma coisa sem sentido, mas só vai fazer sentido com o versículo 7, quando ele diz: quando desfalecia em mim a minha alma, ele diz: lembrei-me do Senhor. Do que é que você se lembra quando sua alma está desfalecendo? No ministério, o que é que você relembra? O que é que você traz à memória? Nesse primeiro momento, deixe-me dizer-lhes, eu gostaria de pensar um pouco sobre a estranha sensação de ter sido vomitado em terra seca. Você já se sentiu assim? Como se tivesse sido vomitado em terra seca? Passou todo o processo. Eu achei tão interessante um autor que ele fala sobre o impacto da pregação de Jonas na cidade de Nínive. E ele sugere algo muito curioso. Ele disse: olha, àquela altura... Primeiro, deixa eu só, antes de dizer o que ele disse, ele acredita na historicidade do texto, ele acredita que realmente Jonas teria ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Então ele diz que quando Jonas saiu, ele provavelmente deveria estar com a cor esverdeada. E ele começa a pensar nisso, sabe? Quando ele diz lá na oração: as algas me cobriram, que ele deveria ter voltado à terra todo desfigurado, sabe, com aquela, como se fosse, desculpa a expressão, como se fosse um zumbi dentro da cidade de Nínive. E aquilo, segundo ele, na imaginação eu gosto desses comentaristas, eu acho tão interessante. E ele diz que quando, aliás, eu me lembro de um que disse que quando Jesus chegou diante do túmulo e gritou: Lázaro, sai para fora, foi por uma razão, porque se ele não tivesse dito Lázaro, todos os mortos iriam sair, tamanho era o poder de Jesus. Então ele dizia: só você, Lázaro, sai para fora. Eu não duvido, mas daí a transformar isso numa conclusão você não, Lázaro, venha para fora. Então, na imagem que ele faz, ele diz: imagina essa criatura chegando numa antiga cidade, causando espanto a todos. Oh, olha aquele homem, o que é aquilo? Quem é aquele homem? Ele é estrangeiro, ele não é daqui. Olha a cor da pele dele. Veja, ele está dizendo que nós vamos ser destruídos. Ele disse: olha, só isso já bastou para o pessoal acreditar que alguma coisa poderia estar por acontecer. Só por isso. Porque alguém que esteve no ventre do grande peixe não pode mais ser a mesma pessoa. Quem um dia já foi vomitado na terra, não pode voltar para a terra como o mesmo homem que foi lançado no mar. Um precisa ser o homem que foi lançado ao mar, e o outro precisa ser o homem que foi vomitado na terra. Não é possível que depois de você ter passado tudo o que você passou, depois de eu ter passado por tudo o que passei, eu ainda volte à terra com o mesmo espírito do Jonas, que começou todo esse processo. Não faz muito tempo, eu me fui submetido a uma cirurgia, sabe, gente? De próstata. E aqui uma palavra aos meus irmãos: cuidem da saúde, sabe? Eu pensei que aquilo era quase que uma sentença de morte sobre mim. Porque o papai, que eu disse há pouco, que faleceu 10 anos lutando contra um câncer, o câncer de papai começou na próstata. E eu imaginei que eu iria reviver tudo o que havia acontecido, porque a parte assim, genética, ela é decisiva num processo como esse. Eu faço parte de um grupo de risco, eu tenho consciência disso. A minha próstata estava muito aumentada, os exames, os índices eram muito altos, chegou a 8 ponto e qualquer coisa, e isso era muito. O peso da próstata também estava muito crescido. Eu precisei fazer todos os tratamentos, mas de repente eu precisei parar para fazer o tratamento e mais tarde a cirurgia. O interessante é que quando o papai adoeceu, eu sempre fui a Salvador para acompanhá-lo. Então toda a linguagem, todos os procedimentos eu tinha na memória. Então quando o médico falava: a gente vai fazer isso, querem saber, eram as mesmas coisas que meu pai tinha passado. E parecia que eu estava condenado a viver a mesma situação. Eu já estava me preparando para receber o veredito de morte, a sentença de morte.
Passei todo aquele tempo, precisei me afastar da igreja, e a gente pensa que isso é impossível, mas eu descobri que a igreja sobrevive, e às vezes até melhor. E talvez esse seja o nosso medo. E eu precisei parar para me cuidar. Eu fiz a cirurgia, passei um tempo de recuperação, a biópsia para ser feita, tudo aquilo. O medo, a insegurança enorme, porque eu estou falando a um grupo de gente madura. Vocês sabem o que é que envolve isso? O risco de uma impotência, o risco de uma incontinência urinária, tudo isso. Eu já encontrei pessoas que preferiam conviver com esses riscos do que com o câncer, ou com o risco de um câncer, do que com a possibilidade de conviverem com essas dificuldades pós-cirurgia. Abrir mão da vida em função dessas coisas. De ter a necessidade de usar uma fralda, ou de conviver com a incapacidade sexual. Para essa gente, parecia melhor morrer do que conviver com isso. E se tem alguém aqui com medo de ir ao médico, eu vou insistir com você. Vai procurar a saúde, vai procurar a cura, vai cuidar de você, porque isso é importante. Aliás, eu preciso até nesse momento fazer uma breve referência a que, graças a Deus, por algum pouco tempo eu tive ainda assim problemas de incontinência. E precisei lidar com isso. Mas isso passou. E também eu não tive nenhuma dificuldade posterior na questão sexual, graças a Deus, isso não aconteceu. Antes que vocês saiam daqui com aquele ar de compaixão, de misericórdia. Estou de olho em vocês. Eu vi alguns dizendo assim, tadinho. Mas, de fato, o medo de tudo isso nos assombra. Mas é impossível que alguém passe por uma situação como essa e depois, quando vomitado na terra, continue a mesma pessoa. Porque Deus, Ele ressignificou tudo aquilo na minha vida. No final, quando o médico olhou para mim e disse que estava com o resultado da biópsia e que não era câncer, que eu poderia ficar tranquilo, gente, eu quase que não acreditei nele. Minha esposa começou a vibrar, o médico começou a saltar de alegria e eu com aquela cara de desconfiança dizendo, não, você está errado, eu tenho câncer. Eu fiquei tão impressionado porque esse homem, a maior parte dos urologistas lá de Alagoas não atendem mais pelo plano de saúde. E uma cirurgia dessa é algo muito caro. Eu não o conhecia e ele é o grande médico nessa área na cidade. Só que ele me conhecia porque tinha ido uma vez num culto e a família dele, o tio dele é de igreja. Quando eu fui, eu paguei uma consulta com 600 ou 700 reais. Eu digo, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Depois na cirurgia. Quando eu entrei, que ele soube que eu havia pago, ele mandou que me devolvesse um dinheiro e disse, olha, o senhor aqui, eu vou tratar tapete vermelho. Foi a expressão que ele usou. Ele fez todo o procedimento, não cobrou absolutamente nada, eu paguei somente o pessoal da equipe. E a única coisa que ele me pediu foi para que depois eu ensinasse ele a pescar. Eu digo, como assim? Resultado, saímos juntos, passamos um sábado inteiro, ele levou os filhos, a esposa, já foi algumas vezes à igreja, em função do relacionamento que foi construído naquele processo. E eu disse a Deus, olha, Senhor, se foi para isso, somente para que ele se aproximasse do Evangelho, eu já estou feliz. Mas eu vou lhe dizer novamente, se você foi vomitado em terra seca, você precisa ser uma outra pessoa a partir dessa experiência. E esse, para mim, é a grande dificuldade com Jonas. Eu vou dizer aqui uma coisa e eu volto a dizer, eu vou pedir perdão antes de dizer. Das outras vezes eu pedi perdão depois, mas agora eu vou pedir antes. O descuidar-se de si em função do cuidar de outros é coisa muito comum entre pastores, especialmente do ponto de vista das práticas espirituais. Às vezes a gente se descuida de si mesmo pensando ver nisso alguma virtude. E às vezes a gente pensa que isso é uma lição de humildade, quando às vezes não é. É só uma vaidade travestida de humildade. Porque você está querendo com isso provar o seu valor e o seu significado. Conquistar a simpatia das pessoas à medida em que você abre mão de cuidar de si mesmo. Tenha cuidado. Isso é uma armadilha. Isto é uma armadilha. As crises do tipo ventre do grande peixe são mais comuns do que se pensa. E são marcadas por 3 tipos de sensações. Primeiro, você já teve a sensação de ter sido engolido vivo? Então, isso é sinal de que talvez você esteja vivendo uma crise do tipo ventre do grande peixe. E algumas pessoas parecem que nos engolem sem mastigar, não é, irmãos?
E às vezes de uma forma tão sutil, né? Eu não sei se você já conviveu, por exemplo, com gente sentada na congregação e à medida que você prega, acaba meneando a cabeça. Isso é doloroso, irmãos. Ou quando você começa a pregar, se levanta e sai. Não sei se já aconteceu com você. Mas não é fácil. Não é fácil. De você saber claramente que aquela pessoa por trás de você disse algo completamente daquilo que ela está dizendo na sua frente. E ainda lhe abraça. E você tem que dar o beijo em Judas. E lavar os pés dele. E deixar que ele continue como tesoureiro do grupo, mesmo sabendo de todas as coisas. Porque Jesus sabia de todas as coisas. Será que ele não sabia que Jonas estava colocando a mão na... E esse espírito de tolerância, gente, de conviver com adversários que parecem ser discípulos, e às vezes é gente da liderança. O que você faz? É uma boa pergunta, né? A sensação é de que eu fui engolido, e na hora a vontade que a gente tem é ir embora para Tarsis. A outra sensação é a sensação de ter chegado ao fundo do poço. Aquela coisa pior do que está, impossível. E você não consegue ver nenhum horizonte, absolutamente nada. E nestas horas, Deus pode estar usando sua esposa, pode estar usando o seu filho. Algumas vezes a família vai ser a mulher de Jó. Desculpe dizer isso, mas às vezes acontece. Ou às vezes vai ser a mulher de Ló, que vai olhar para trás e vai ficar petrificada e não quer avançar, ou às vezes vai lançar. Às vezes você é a sua própria esposa, a esposa de Jó ou a esposa de Ló. E ao seu lado tem uma mulher de Deus orando por você, clamando pela sua vida, e às vezes desprezada em função daquilo que você chama ministério. Eu orei há pouco com alguém que está no início do ministério. E eu vou dizer-lhe uma coisa que eu acompanhei na vida de muitos daqueles que foram meus alunos no seminário, na época que fui professor. Quando alguém se casa, se torna marido e se torna pastor no mesmo momento, isso é muito complicado. Porque ele quer ser o maior pastor, o melhor pastor, e ele está sendo cobrado pela vida para ser um bom pai ou um bom marido. Tenha muito cuidado, porque a igreja não pode ser a outra. E há quem trate a igreja como se a igreja fosse a sua própria noiva. A noiva é de outro. Eu já aprendi a não ter ciúme de igreja. Eu tenho ciúme da minha mulher, que ela é a minha noiva, mas da igreja. E quanto mais seguro você estiver nesse modelo de relação, melhor para a igreja e melhor para você. Isso se torna uma relação saudável. E às vezes a gente despreza quem vai sempre estar ao nosso lado. Nossos filhos serão nossos filhos sempre. Numa igreja você vai ser somente uma foto lá, se tiver uma galeria de pastores, ou se quiserem fazer, como um dia desse eu soube, que iam colocar meu nome numa construção lá do acampamento, lá da igreja em Recife. Mas eu sei que com o passar do tempo vai chegar alguém e vai perguntar, quem foi esse homem, pastor Roberto? Ou vão pintar e vão passar a tinta em cima. E aquilo vai ser esquecido. É isso que você vai se tornar. Desculpe dizer isso. Às vezes a gente pensa que é insubstituível. Alguém disse, você quer saber quanto tempo leva? Eu sei que ele foi muito rude, mas ele disse assim, pega uma bacia cheia d'água, coloca a sua mão dentro, mexe na bacia d'água, mexe. Aí depois, tire a sua mão. O tempo que a água leva para ocupar o espaço que a sua mão ocupava, é o tempo que vão lembrar de você. Sensação de ter sido engolido, sensação de ter chegado ao fundo, mas a possibilidade de um novo começo. E hoje eu insisto, a gente precisa redescobrir estes caminhos. A terceira verdade acerca de Deus aparece, ao meu ver, aqui, quando eu digo, por exemplo, que todo o processo de restauração moral do pastor passa pelo abandono das vaidades ministeriais. Você consegue lembrar alguma vaidade ministerial, gente? Eu não pensei nem em fazer isso. Você consegue pensar em alguma vaidade ministerial? Você é capaz de, numa frase, dizer uma delas que veio à sua cabeça? Alguém pode me ajudar? Se é que elas existem. Meu púlpito, o púlpito é meu. Outra coisa.
Minha igreja, outra coisa. Eu fiz. Outra coisa. Minhas ovelhas. Eu dou conta. Chá comigo. Chá comigo é ótimo. Esse chá, ele é mortal, viu? Chá comigo é... Eu sou o cara. O púlpito é do pastor. Gente, isso é tudo o que, gente? Vaidade. Vaidade. Diz o pregador, vaidade. Tudo é vaidade. E você sabe o que significa vaidade? Você sabe que vaidade é sopro, é fumaça, é coisa que se dissipa facilmente. Quem diz isso? Essa última frase faz parte da oração de Jonas, viu, gente? Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. E para mim o grande problema é que essas vaidades se transformam em ídolos. Em ídolos. E esses ídolos, e aqui eu vou citar um autor, eu acho que é um autor que muita gente deve estar lendo os trabalhos dele, o Tim Keller, que quando ele vai falar sobre vaidade, eu vou concluir com esses 2 últimos slides, ele vai dizer assim, vejam só, tudo o que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. Eu vou tirar a pessoa, vou colocar pastor, talvez fique mais sábio. Tudo que nos controla é nosso Senhor. O pastor que busca poder é controlado pelo poder. O pastor que busca aceitação é controlado pela pessoa que quer agradar. Não controlamos a nós mesmos. Somos controlados por aquilo que escolhemos ser o Senhor de nossa vida. Com estas palavras, chegando às 9h58, eu vou despedir-me de vocês para o nosso café. Um bom cafezinho, daqui a pouco a gente retorna, 15 minutos de intervalo.